Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa direto da Nova Terra com Sarana Kumara. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é como puxar o freio de mão em alta velocidade. Teve aula, Brasil. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. que são as objeções passadas. As objeções passadas é um processo bastante insidioso que acontece quase que de forma subconsciente no seu dia a dia. Que de alguma forma ela sequestra você e te joga para o passado de forma imediata. Tem muito a ver com uma polarização de visão de mundo, com opiniões que você teve, crenças antigas que você ainda não lavou do seu sistema. Quando a gente vive num lugar como Atmajor, como uma comunidade como essa maravilhosa, existe uma grande bênção, que nós não estamos presos em conversas e diálogos com antigas visões. A maior parte do tempo, a gente está muito consciente e observador de quem está falando, como está falando e qual a crença que está se movimentando pelo nosso sistema. Por quê? Porque existe um grande amor pela nossa frequência, pela nossa energia. É um cuidado compartilhado de sustentar uma frequência de nova terra, de unicidade. Mas muitos de nós fomos criados e educados dentro de uma realidade de polaridade. Se você ainda tem o hábito de ficar passando pelo Instagram, pelo Facebook, pela mídia social, ou se você está ainda no ambiente de trabalho compartilhado com pessoas que têm uma visão polarizada, é normal que você vá se confrontar todos os dias com algum tipo de problematização da realidade, da sociedade, baseado numa visão dualista. Um exemplo bastante recorrente é sobre esquerda ou direita, feminino e masculino. A tendência de alguém que não gosta de jardim, que odeia jardim e tem um jardim na sua casa, a tendência é que essa pessoa não queira cuidar do seu jardim. A tendência é que essa pessoa, se pudesse, concretava o jardim e nem sequer falava sobre ele. Quando a gente tem algo dentro da gente que a gente não gosta, como por exemplo, alguém que critica muito a energia feminina ou a energia masculina, critica algum aspecto do mundo, a tendência é que essa pessoa, ela esteja como se estivesse criticando o seu próprio jardim. Isso significa que a partir de agora, ela não vai cuidar daquele aspecto do seu ser. Isso é um processo muito comum que acontece quando a gente vive numa sociedade polarizada. Porque a gente aprende desde pequeno a odiar certas coisas em nós mesmos, a resistir a certas coisas no mundo. Em vez de criar uma relação saudável de amor com tudo, e aprender a conduzir tudo e aceitar tudo, aí a gente acaba então querendo reprimir isso. Essa é a origem da sombra. A nossa sombra nada mais é do que aquilo que a gente aprendeu a ter medo, que a gente aprendeu a desgostar. Então alguém que, por exemplo, critica a masculinidade, tem a tendência a ter um masculino tóxico. É por isso que muitas vezes, na minha experiência pessoal, feministas têm um masculino muito agressivo, muito dualístico. Por quê? Por boas razões, as pessoas aprenderam a perceber aspectos da energia masculina que não são saudáveis. Só que em vez de uma perspectiva de amor, de entendimento, de expansividade, essa pessoa acaba muitas vezes indo para um aspecto de resistência. Então é como se a pessoa tivesse assim, eu odeio essa parte no mundo, sem perceber que todos nós carregamos isso dentro da gente. E aí eu não quero mais cuidar do jardim. Então a tendência da pessoa que critica, do rebelde, daquele que luta contra, é não perceber que dentro de si existe o mesmo. E eu estou sendo um pouco reducionista aqui quando eu falo feminista, a nível de conversa e diálogo, porque existem lindas e maravilhosas pessoas dentro desses movimentos. É só para simplificar o entendimento do diálogo aqui. Estou sendo reducionista, vamos dizer assim. Mas qual que é o chamado para vocês? Esse freio de mão, até essa conversa aqui. Se você algum dia, por exemplo, resistiu a um movimento feminista ou uma masculinidade tóxica, se você já foi rotulada ou rotulado dessa forma por um amigo, por uma amiga, se você tem qualquer quinhão investido nesse assunto, só de eu falar disso, é possível que alguma coisa desperte no seu ser, em algum dos seus chakras, em algum dos seus centros emocionais, que são o quê? São justamente as ativações que essas objeções passadas vão ativar no nosso campo. Aqui, na Nova Terra,
A forma de lidar com isso é a gente ir transmutando. Através do amor a gente vai conectar com essas partes e vai liberar essas energias travadas no nosso sistema. Mas a nossa sociedade, a forma como acaba acontecendo é que nos tira da frequência da unicidade. Na medida que você está sonhando uma vida linda para você, que você está planejando fazer uma viagem maravilhosa, que você está criando algo lindo para você, e de repente vem uma notícia, vem alguém e coopta a sua frequência com esse mapa mental de ou é isso ou aquilo, ou é a direita ou é a esquerda. E essa cooptação do seu mapa mental traz uma mente de terceira dimensão onde só existe certo e errado, bom e mal, e você tem que tomar um partido. E a partir daquele momento que essa imposição chega até você e você aceita isso, e você reage a isso, você fica prisioneiro de uma nova realidade. E essa realidade, ela vai diminuir a frequência, a beleza, a gostosura da outra coisa que você estava criando. É como se agora contaminasse. Você vai olhar de novo para aquele sonho que você estava empolgada, e você vai se sentir sem energia. Por isso que muita gente que é coaching de criação, de startup, de negócio, de sonho, fala assim, olha, não partilhe os seus sonhos com as pessoas, deixa ficar mais forte, deixa fortalecer antes de contar, antes de partilhar. Vai seguindo adiante com as suas criações. Por quê? Para não correr o risco de ver um sonho de alta frequência ser contaminado com os medos, com as oposições, com as resistências, com os julgamentos, de pessoas que estão presas a uma visão polar, muitas vezes baseado em fracasso passado, onde elas não acreditam que alguma coisa seja possível. É óbvio que se você partilhar antes do tempo e você souber ter uma resiliência emocional, uma resiliência de crença, pode ser benéfico para você. Mas a grande parte das vezes, essa objeção passada, ela é como um freio de mão de frequência. Aí você vai dizer, poxa, Sananda, quer dizer então que eu sou vítima dessas situações, então que, nossa, que horror que essas coisas acontecem na minha vida, minha família, meu namorado, minha amiga, meu amigo, aquela pessoa no feed de notícias. Meus amores, essa também é uma forma dualística de perceber as coisas. Devido às suas escolhas de vida e à forma como você está conduzindo a sua realidade, você ainda é exposto e exposta a essas coisas. E você tem a oportunidade de ressequenciar os seus pensamentos, de limpar suas crenças. E em vez de, quando essas coisas acontecerem, ativar uma série de coisas em você, você ir liberando aquelas ativações e você apenas perceber, através de uma linguagem do amor, isso é apenas uma visão antiquada. Na quinta dimensão não existe mais certo e errado, bom e mal. Existe frequência e expressão alta ou baixa de frequência. Então vamos dizer assim que aquilo que a gente poderia chamar de uma expressão desequilibrada masculina, uma expressão desequilibrada do feminino, nada mais é do que uma energia em terceira dimensão em baixa frequência. Agora aquela mesma energia em alta frequência são dádivas maravilhosas, incríveis e necessárias. E em altíssima frequência já não existe nem sequer divisão. São um só. Isso significa que você não consegue alcançar uma altíssima frequência se você não alcançar um ponto de unicidade. Então alguém que rejeita por completo o masculino ou o feminino dentro de si, ou a ambos, às vezes já encontrei pessoas que estavam travadas nos dois, muito difícil querer viver no mundo quando isso acontece, a pessoa está rejeitando tudo dentro de si. Ela não quer nem habitar o próprio corpo, o corpo fica frágil, anêmico, sem vida. Essa pessoa, meus amores, ela não consegue progredir, ela não consegue se desenvolver. E mesmo alguém que seja assim, apaixonado pelo feminino, mas rejeita por completo o masculino, ou o masculino rejeita o feminino, essa pessoa também vai chegar numa trava e não vai conseguir se desenvolver. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma espiritualidade totalmente desatarrachada do mundo, elas chegam muito onde elas travam o crescimento delas. Porque a espiritualidade, acima de tudo, é comungar com a criação para se tornar um Deus criador e apreciar suas próprias criações colaborativamente com outros deuses co-criadores. Então, meu chamado para você entender que essas objeções passadas são crenças que você nunca dilapidou, são pontos de vista que estão lá dentro de você travado e que você está sendo bombardeado por filmes, histórias, posts de Instagram, posts de mídia social, o que quer que seja, vídeos de YouTube, que provocam você a voltar para velhos padrões de frequência, visão e comportamento. E às vezes, meus amores, pode demorar dias, quiçá semanas para você soltar uma
introjeção, uma inoculação lá de pensamento negativo. E aí fica aquela coisa assim, tá, mas o que isso significa? Da nossa perspectiva, aqui da onde nós estamos nesse momento, é uma oportunidade. Nós não vemos isso como um problema. O que isso significa? Que a gente está sempre vigilante a esses movimentos para ir limpando e purificando. Ao mesmo tempo, como é que você vai conseguir distinguir os instrumentos de uma orquestra sinfônica ao lado de uma construção de um viaduto, onde tem máquinas pesadas passando? Você não vai conseguir aprender a sutileza de cada movimento interno com tanto ruído na sua vida. Então, para você aprender a ter um amor profundo por si, dilapidar o seu olhar para ir liberando essas cargas, você precisa desenvolver uma sensibilidade para distinguir aquilo que é seu, aquilo que vem do campo ao redor, por exemplo, do viaduto, da construção, lá do trem passando, do metrô, ou que vem dos artistas que estão dentro ou próximos a você, dentro no sentido de que são as suas emoções, as suas próprias criações. Então, as objeções passadas, que são essas crenças retidas no seu sistema e opiniões fortes que você teve em algum momento, inclusive com cargas emocionais, podem às vezes esconder uma ferida de criança, onde a sua mãe, por exemplo, brigava com seu pai, odiava seu pai, onde, por exemplo, a sua irmã brigava com a sua mãe constantemente. O que quer que seja que você tenha de histórico familiar, ou às vezes nem ter pai nem mãe, e aqueles traumas assim te fizeram decidir, poxa, o masculino é ruim, o masculino é mau, ou as mulheres são assim, as mulheres são assado. Você criar uma relação problemática com estes aspectos. E tudo isso, lembra, é herdado de outras histórias suas do seu ser que você está reencenando aqui. Então o chamado para você é entender que vale a pena ir liberando essas cargas. Tem as formas antigas, lineares de fazer isso, que podem ser bastante demoradas e podem levar várias encarnações. E tem as formas mais aceleradas de fazer isso, que pode demorar, vamos dizer assim, em 2, 3 anos você ser um ser ascenso. Com dedicação, claro, e acompanhamento. Então eu recomendo você assistir os nossos vídeos, seguir as canalizações, as meditações e dedicar tempo para ir liberando o seu potencial. Porque vale a pena. O que isso significa para você? Que você não vai mais ficar andando pela vida com o seu freio de mão puxado. Imagina que coisa horrorosa. A cada 5 minutos alguém te impacta com uma visão antiga, dualística, e desperta e engatilha alguma coisa em você, e você nem sabe o que está acontecendo porque é tanto ruído que o seu freio de mão está sempre puxado. Aí você vê aquele coaching falar sobre despertar o seu gênio interior, o seu potencial, e você não entende porque o seu potencial está sempre travado, porque as suas energias estão sendo sequestradas, cooptadas por estes assuntos, essas objeções passadas. E isso vai te ajudar a sair assim, ó, que nem um foguete, quando você conseguir liberar, soltar e entender o quanto a sua vida tem potencial que você talvez nem tivesse consciência ainda. Então, mais uma vez, um convite para que você se junte a nós, a Nova Terra. Que assim seja, Senhor. Aqui em Arte estamos criando a Nova Terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.